Bora lá, galerinha! Os santos católicos mais impressionantes do canal do Estranha História, gente. Vídeo que ele acabou de postar aí, eu tava com vontade de gravar um vídeo dele. E acabei optando por esse, que é o vídeo mais recente dele, e que é de uma temática que eu já estava querendo comentar há um tempo com vocês. E espero que vocês gostem, gente, que seja divertido aí. E que a gente veja aí, pra estar no canal do Estranha História, vão ser só santos bem bizarros aí, eu aposto, cara. Tem muita bizarrice mesmo, né? Enfim, gente, espero deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível, considere estar membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link do nosso servidor do Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Entre lá, que tenho certeza que você vai curtir. E vambora pra esse vídeo aí, gente. Vambora que eu estou bastante empolgado. Ah, detalhe, esse vídeo está saindo no dia 11 de dezembro e é meu aniversário, então deixa os parabéns aí nos comentários, que quem não deixar aí é um falso amigo. Enfim, gente, vambora pra esse vídeo aí sem muitas delongas. Bora! Um homem com um facão na cabeça, ou carregando a É, própria cabeça, ou com uma cabeça de cachorro. Os temas religiosos dominaram a história da arte por caramba. milênios e, Ok. consequentemente, a gente está bem acostumado a ver cenas como a criação de Adão, ou a abertura do Mar Vermelho, ou personagens como anjos e demônios. Mas tem algumas figuras um pouco menos conhecidas que continuam causando um certo estranhamento em Ah, quem acaba batendo o olho mais hum. desprevenido nelas. E nesse vídeo eu Ele separei é São Bartolomeu, né, cara? cinco Com a ou um pele, pouco cara. mais para a gente analisar aqui no detalhe, mas antes eu agradeço a Insider por apoiar isso, eu Damn, vou direto bro, ao link bro, 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 no e valeu way. na cena Insider. E a gente pode começar a nossa lista aqui de cara com esse homem que aparece bem próximo de Não, Cristo na cena do juízo final, pintada por Michelangelo ali sobre o altar da Capela Sistina, que é essa figura aí bem musculosa. Só que não são os músculos exatamente que chamam mais atenção nela. Até porque todas as pessoas, basicamente, na arte do Michelangelo são bem musculosas. O que realmente segurando uma chama mais pele, atenção né? são Uma esses pele dois humana. objetos. É muito bizarro você pensar nisso, né, cara? Uma pintura toda divinizada e tem uma pessoa segurando uma pele, né, cara? Uma pele esfolada ali, né, cara? Mas é uma história muito bizarra do São Bartolomeu. Eu conheci esse santo já, cara, porque além de eu ter um pouco de noção da história dos 12 apóstolos, eu já vi uma estátua dele lá em Aparecida, em Aparecida do Norte, lá, quem já foi na cidade lá, aquela cidade tem aquela igreja gigantesca lá em São Paulo, sabe que lá tem várias estátuas, tipo, na parte de trás da igreja, tem tipo uma parada igual a entrada da Basílica de São Pedro no Vaticano, que tipo aquele arco assim, com várias estátuas em cima, e tem as estátuas de todos os apóstolos, e a dele ele tá segurando uma pele. Característicos que ela Na verdade, todos os apóstolos segurando meio que coisas que envolvidas com a morte dele. Tipo, São Paulo tá com uma espada, tem um outro que tá com um machado na mão. carrega, o primeiro sendo essa faca, e o segundo objeto que está na mão esquerda é nada mais nada menos do que uma pele completa, né, da Doideira, cabeça né? aos pés. Em outra obra famosa que também representa esse personagem, ele parece estar com um manto Oh, enrolado no nossa! corpo, mas na verdade é essa mesma pele. Se Caraca, você cara, que olhar de bagulho arte perto, macabra, que bagulho macabro do caramba, né, dá mano? para Parece. perceber que nessa escultura, Nossa. diferentemente lá do Pra afresco do falar pra vocês, cara, eu já falei isso em alguns vídeos, mas tem uma coisa que realmente me pega, assim, esse bagulho de esfolamento, cara. Isso daí é uma parada, tipo assim, de tudo, cara. De tudo essas coisas gore que existe, cara, é a coisa que me pega, assim, que me deixa ruim, caralho. Michelangelo, esse homem aparece em carne viva. Os músculos estão totalmente expostos, né? As veias estão bem visíveis, principalmente nos braços e nas Nossa senhora, pernas. olha isso, E cara. isso acontece, claro, Brutal. porque a pele que ele carrega é a que foi removida do próprio corpo dele. Esse é o São Bartolomeu, né? Um dos 12 apóstolos de Jesus. O nome dele aparece nos evangelhos, mas não tem nenhuma história protagonizada por ele em nenhum livro da Bíblia. É só em textos posteriores que a gente encontra algumas tradições sobre o que ele teria feito e o fim que ele teria levado. E Ah, eu digo será que não tá na Bíblia essa parte do, tipo, o mártir dele não está teria na feito, né? Bíblia, né? Porque esses textos não são muito seguros como fontes históricas para saber o que de fato aconteceu. Mas o que interessa mais para nós aqui é conhecer as histórias que circulavam sobre esses personagens para a gente entender as representações artísticas baseadas nessas histórias, né? Se é Ok. verdade ou não importa menos. Então, de acordo com a Legenda Áurea, por exemplo, que é uma Nossa, coleção olha medieval que lindo esse muito livro. influente de histórias sobre os santos, Bartolomeu partiu para a Índia depois da ressurreição de Jesus para pegar o evangelho, e lá inicialmente ele se hospedou perto de um grande templo dedicado a um deus local que era famoso por fazer muitas curas, e esse deus, que segundo a história era na verdade um demônio, acabou ficando completamente neutralizado ali por causa da presença do apóstolo. Então a população local foi para outro templo consultar outro deus barra demônio sobre o que estava acontecendo, para entender melhor o que estava acontecendo, e esse segundo demônio revelou que o primeiro tinha sido preso por correntes de fogo desde que Bartolomeu tinha chegado na cidade. Enquanto isso, Bartolomeu estava ali pelas ruas fazendo uma série de exorcismos, né? E isso chamou a atenção do rei,
que tinha uma filha que estava possuída por um demônio. Então o Bartolomeu foi convocado até o palácio, lá o castelo, sei lá, onde o rei Curou ela, vivia será? com a filha, e expulsou o demônio da princesa e, consequentemente, a família toda se converteu. E isso deixou os sacerdotes Ok. locais ainda mais incomodados, e eles então procuraram o irmão do rei ali da região Ah, onde o Bartolomeu vai tirar ele, porque eu ia falar, pô, mas os sacerdotes têm mais autoridade do que o rei, né, mano? estava hospedado, que era o governante de uma região vizinha, e eles falaram para ele que tinha chegado um estrangeiro ali na cidade e enfeitiçado toda a família real e profanado os templos locais. Então esse irmão do rei manda buscar o apóstolo e ordena que ele seja espancado primeiro e depois esfolado vivo, né, que a sua Nossa. pele... Mas falar vivo ainda, né, caralho, que não consigo nem... cara, eu vou falar pra vocês, cara, talvez Bartolomeu, eu não lembro exatamente como é o falecimento de cada um dos apóstolos, mas eu acho que ele tem a pior de todas, cara. Eu acho que é melhor você ser crucificado do que esfolado vivo, né, cara? Digo, igual Pedro de ponta cabeça, né? É melhor ser crucificado, é melhor ser... Pô, cara, esfolado vivo deve ser a mais dolorosa de todas. Imagine, cara, que horror. seja removida com ele vivo. Só que mesmo enquanto eles arrancavam a pele do santo, né, ele continuou firme, segundo a história, sem renunciar à sua fé, e aí, para acabar finalmente com ele, decidiram cortar a cabeça do Bartolomeu. E é por isso que esse santo aparece na arte quase sempre com uma faca na mão, né, que faz referência ao instrumento utilizado para remover a pele dele, e às vezes ele também aparece com a própria pele Nossa, removida e os muito músculos terrível, né, expostos, né, cara? como lá Meu naquela Deus do céu, escultura. cara. Por causa disso, inclusive, esse tema foi muito reproduzido por artistas que tinham um interesse muito grande na anatomia humana, Faz em obras sentido, como porque é um ótimo personagem pra você fazer esse tipo de arte, né? Que pra se desafiar a fazer coisas interessantes, né? Como fazer uma arte, né? Uma estátua do corpo humano por baixo da pele, né? Bem desafiador. São Bartolomeu Esfolado do Marco da Grate, né, que é essa escultura renascentista que eu mostrei antes. Esse tema serve como um pretexto ali para o artista Imagina demonstrar esse cara mostrando essa arte pra galera da época, né? A galera deve ficar completamente escandalizada. A gente fica hoje em dia, né? Imagina na época, cara. um conhecimento anatômico muito impressionante, né, extremamente detalhado, e manuais de medicina e de anatomia Como ele tinha todo esse conhecimento tão detalhado, né? também aproveitaram bastante esse tema do São Bartolomeu Né? para ilustrar as partes do corpo humano. E no caso do afresco da Capela Sistina, é possível que Michelangelo tenha dado outro uso para a pele do santo, que seria É curioso porque a pele do afresco da Bartolomeu Capela ali, Sistina. a pele do São Bartolomeu aqui, ela não parece tipo assim, ele tem até cabelo, né? Eu acho estranho essa representação. Tipo, como se ele tivesse jovem ali, né? Não entendi. Tipo, ele não deveria, supostamente, já que ele faleceu de tal forma, ele deveria estar. Tipo, não tem como ele estar mais velho do que quando ele foi esfolado, né? Porque ele faleceu após isso, né? Então, tipo, por que ele tá velho e que ele tá, tipo, até com cabelo e tudo, né? Acho estranho essa É possível representação. que o Michelangelo tenha dado outro uso para a pele do santo, que seria representar ele mesmo, né, o Ok, obrigado. pintor. Repare que o corpo de São Bartolomeu Ok. Nossa, cara, caramba. Ai, gente, eu fico sempre com vergonha quando essas coisas acontecem. no afresco tá com a pele, né, normal, e Ok. ele é careca e tem uma barba Obrigado, estranha história. longa, grisalha, mas a pele vazia que ele carrega, que é a própria pele dele, Não né, tem um parece com cabelo ele, né? curto, castanho e não parece ter barba. Então, por causa desse O contraste, alguns Michelangelo aparentemente tem barba, não? historiadores da arte acreditam que a aparência da pele seria inspirada não no santo propriamente, mas no próprio Michelangelo, uma espécie de autorretrato com alguma mensagem irônica ou reflexiva sobre o estado em que o artista se encontrava. Interessante a ideia. Mas como não existe nenhum registro explícito disso e esse estado É porque é bastante curioso, não é algo que ele. Não é um erro. Certamente o Michelangelo não erraria, né, cara, uma pintura dessa. Não, pô, ele não tá vendo ali, né, cara? Ele pintou uma primeira com a outra. Ele não teria como cometer esse erro de fazer errado. Mas é algo proposital, né? Agora, qual o propósito, segue o mistério, né? formado da pele também não ajuda a Às vezes ele nem tem, né, cara? Às vezes ele fala assim, ô, vou fazer um rosto diferente do outro só pra ver o que a galera vai falar, fazer né? uma comparação mais Claro conclusiva, que não, né? é Óbvio que difícil tem. saber, né? Então fica aí essa possível Mas é curiosidade. E interessante. passando para a próxima representação de santo, que é bem curiosa, a gente tem, na verdade, duas santas que eu vou agrupar aqui em um item só da lista, né, na segunda posição, que é Santa Luzia e Santa Águeda, também conhecida como Santa Águeda. Ágata. A primeira Legal o nome, né? Mas... Ah, nossa, cara, que bizarro, velho. É muito marcante essa santa. Eu não fazia. Não, acho que é Santa Luzia. Porque Santa Luzia eu já ouvi o nome. Mas eu não me ligava que era essa santa. Essa santa é muito marcante pra mim, porque no quadro da minha falecida avó. No quadro, na casa da minha falecida avó, tinha um quadro dessa santa, cara. E eu tinha medo, cara. Eu tinha medo genuíno. Era bem essa representação assim dela com o prato,
Cara, eu até me pergunto o que aconteceu com esse quadro aí depois que minha avó faleceu. Será que tá lá na casa dela ainda, cara? Era bem interessante, era exatamente essa imagem dela com o prato, com os próprios olhos do prato, cara. Bizarro, Primeira, né? diga-se de passagem, eu lembro de ver lá na É, eu casa da minha acredito que é tia-avó. porque acho que arrancaram. Acho não, né? Provavelmente arrancaram os olhos dela, porque todas as representações de santos, na verdade, geralmente é do jeito que eles foram martirizados, né? Por isso que tem essas representações muito Ó, bizarras. minha tia Luzia, lá em Estrela do Indaiá, né, Olha Minas lá, ele Gerais, e eu também. lembro que na época, mesmo Era sem bem. Cara, eu acho que era literalmente esse quadro, cara. nenhuma referência sobre esse assunto, a imagem me marcou bastante, né? Talvez até justamente por eu não ter nenhuma Eu acho que referência sobre era exatamente esse quadro, cara. Eu tenho a impressão que era exatamente esse quadro, esse cara. assunto, a imagem me marcou Ou bastante, né? não Talvez até sei. justamente por eu não ter nenhuma referência no assunto, o quadro parecia mais estranho ainda. Ele tá falando de um quadro também? Tá de sacanagem, não é possível, cara. Pô, o Estranho Story tá com uma escuta que ele é meu irmão, cara? Que parada é essa, cara? E eu tô falando dessa imagem de uma mulher com um ramo de palmeira Não, na mas assim, sem brincadeira, eu acho. mão Não, direita e um prato na mão esquerda. não, certamente não foi esse que eu vi, mas eu acho que talvez fosse alguma santa que fosse bastante venerada no passado aqui, sei lá, pelos nossos avós, né? Com o detalhe mais curioso para mim, que são esses dois olhos em cima do prato, né? O que isso significa? Então, segundo a tradição, Luzia foi uma jovem muito rica e muito bela que viveu ali em Siracusa, na Sicília, entre o terceiro e quarto século mais ou menos, e que Ok. chamava muita atenção de alguns pretendentes locais. Só que ela, muito piedosa, acabou preferindo fazer um voto de castidade e não se casar, né? E doar todo o dote que ela teria para os pobres e também dar a sua herança para os pobres. E aí um rapaz que era um dos pretendentes ali, né, que tinha planos de se casar com ela, ficou revoltado com essa decisão e denunciou Luzia para as autoridades romanas como sendo cristã, né, isso nos tempos das perseguições do imperador Diocleciano aos cristãos, né, e de fato ela era cristã, e o procônsul então recebeu a denúncia, mandou chamar a moça para ela demonstrar publicamente a fidelidade dela ao império, fazendo sacrifícios aos deuses E ela tradicionais, vai mas ela recusar, se né? negou a fazer isso, e aí o procônsul ameaçou a Luzia dizendo que ela seria arrastada até um prostíbulo para ser violada, só que ninguém conseguiu tirar a jovem de onde ela estava, né? Nem 1000 homens e nem 1000 parelhas de bois, segundo o texto, conseguiram mover o corpo dela nem um único milímetro, e aí decidiram simplesmente matar ela mesmo, jogando óleo e piche fervente sobre ela, mas isso não Nossa, esse teve cara é muito efeito nenhum. cruel, tipo assim, é bizarro, né? A crueldade. Claro, né, gente? Pra quem não é cristão aí, talvez essas passagens aqui. É que, tipo assim, por mais que você não seja cristão, cara, e você acha que é a parte que de ela não de ser arrastada, é pura confabulação e tudo mais, né, cara? Eu, como cristão, vou acreditar na história, mas ela passa a verdade de como era cruel, né, cara? As punições eram extremamente cruéis nessa época, né, cara? Olha isso, cara. É uma parada totalmente desumana, assim, né? Como é que pode, cara? E você parar pra pensar, cara, a maior parte da história da humanidade era assim, né, cara? Era brutal a parada, cara. Que doideira, né? Hoje em dia que as coisas, graças a Deus, são mais tranquilas, mas. Se bem que hoje em dia são tranquilas até demais, né? Mas nessa época era uma crueldade absurda, cara. Aí atravessaram uma espada no pescoço dela, mas mesmo assim ela continuou anunciando o evangelho e fazendo profecias, até que por fim, de forma voluntária, ela entregou a sua alma a Deus e foi levada para ser sepultada nas catacumbas de Siracusa, que hoje podem ser visitadas e são É conhecidas que, tipo assim, cara, eu como cristão vou acreditar, mas como uma pessoa aficionada por história e tudo mais, né, cara, eu tenho algumas que provavelmente o Henrique também tem, né, cara, essa visão de, pô, se ela fez tudo isso na frente do imperador, o imperador em nenhum momento pensou, caramba, cara, talvez esse Deus seja real mesmo, né? Talvez, pô, atravessou a goela da mina aqui com uma espada e ela tá falando ainda, com as cara. catacumbas de Santa Luzia. E esse detalhe da espada, Mas é muito inclusive interessante. atravessada no Mas pescoço, por que dos olhos, então? aparecem algumas representações artísticas dessa santa, mas curiosamente o detalhe dos olhos na bandejinha, né, que é mais recorrente na história da arte, não aparece na história mais consolidada, Caramba, que que é a da interessante. Legenda Áurea. São outras versões sobre a história de Santa Luzia que falam que os olhos dela foram É que muitas arrancados vezes, assim, sendo sincero, essas histórias de santos muito antigos como ela, provavelmente passam uma verdade. Provavelmente a Santa Luzia realmente existiu, foi martirizada, mas talvez não tenha sido algo tão, assim, com tanta coisa, sabe? Tipo, nessa parte de atravessar, sabe? Talvez tenha sido um mártir mais comum, só que os caras foram aumentando a história com o passar do tempo, né? Mas não nega o fato de ter uma verdade ali no fundo, das né? autoridades nessas torturas, ou então que ela mesma arrancou os próprios olhos para afastar os pretendentes. Mas provavelmente a relação de Luzia com olhos tem uma origem não em histórias específicas antigas,
mas sim no nome dela, né? Porque Luzia vem de luz, ou lux no latim, e a relação da luz com os olhos é evidente, né? Então, provavelmente o Pô, detalhe mas... dos olhos arrancados, né, seja por ela mesma ou pelos seus torturadores, se desenvolveu a partir desse jogo de palavras. E sobre o ramo que ela Pô, carrega na mas mão é direita, estranho né? pra caramba ainda, tipo assim, por causa do significado do nome, de ser, tipo, parecido com luz, os caras começaram... Pô, tipo assim, o que seria mais fácil eles apresentarem com uma luz, assim, é muito simbólico, né? Bom, pode ser, né, cara, mas é, sei lá, né, Isso é um símbolo estranho. ligado ao martírio em geral, são vários santos mártires que aparecem representados com ramos de palmeiras. E eu falei que ia falar de outra santa aqui também, né? Porque um detalhe interessante é que a Santa Luzia, segundo a Ah, tradição, que teria sido isso, cara? devota de Parece o Santa peito Águeda dela? de Que isso, Catânia, cara? que também é tipicamente representada na iconografia cristã com partes do corpo sobre uma Nossa, bandeja. cara, que Só que no isso? caso dela é ainda mais terrível, porque são os seios dela que estão Caramba, na né, bandeja, né? que, Nas que torturas que maluquice, cara. antecederam o seu martírio, ela teria tido os seios esmagados e arrancados. Nossa, cara. Então é essa cena Ah, olha que coisa horrível, pesadíssima, né, cara. que a imagem aí faz E, referência. cara, e parece muito bizarro, muito cruel, e é de fato. Só que, cara, isso daí não é tão. Não é uma realidade tão antiga. Pra quem aí sabe um mínimo de história, cara, sabe que os escravos aqui do Brasil, cara, tinham ferramentas de tortura que eram literalmente isso daqui, cara. Eles chamavam até. Acho que era esmaga-peito mesmo que chamava, cara. Uma ferramenta dessa aí. Acho que a gente até viu aqui no canal em algum momento em um iceberg Sim. aí, né? E outra imagem que também é bem pesada é a desse santo aí com um facão afundado na cabeça. Esse é o São Pedro de Verona, ou São Pedro Mártir, E que tem já uma é de um adaga ainda contexto no peito, histórico né? bem posterior, né, quando o cristianismo já dominava praticamente toda a Europa. Mas, segundo a tradição, o Pedro de Verona teria nascido entre cristãos diferentes, né, os chamados cátaros, né, que eram considerados hereges. O catarismo é um movimento bem interessante que vale um vídeo só para ele, mas basicamente aqui, né, eu não vou entrar nos detalhes, mas foi um movimento que nasceu, ou cresceu pelo menos ali no sul da França e no norte da Itália entre os séculos XII e XIII, e que rejeitava a autoridade da Igreja Romana e se organizava em comunidades próprias, lideradas por figuras chamadas de os perfeitos. Aqui eu não vou entrar nos detalhes teológicos da coisa, porque é um assunto bem controverso na historiografia, né? É difícil saber exatamente o que foi o catarismo, porque as fontes são bem enviesadas, né? As fontes primárias. Então tudo que eu Ok. falaria aqui precisaria de muitas qualificações, vou deixar isso para fazer em um vídeo futuro. Mas o que importa para nós agora é que o Pedro de Verona, segundo a tradição, teria se afastado desse movimento logo ali quando ele era criança e professado a fé católica oficial, entrando inclusive na ordem dominicana, né, que tinha sido recém-fundada pelo São Domingos de Gusmão, e teria sido, inclusive, discípulo do próprio São Domingos. E seguindo esse caminho, dentro da igreja oficial, ele Mas quem foi cravou esse apontado como facão nele, né? inquisidor regional ali, inquisidor da fé pelo Papa, e combateu especialmente os cátaros, né, que ele conhecia tão bem. E justamente nesse contexto de embate com os cátaros que ele acaba morrendo, né? Segundo a Legenda Áurea, mais uma vez, estou pegando essa obra que é muito influente como Interessante referência esse para a livro. Será que gente. tem uma tradução disso pra português, né? Que São legal. muitas versões, né, mas vou pegar a Legenda Áurea, que são as versões mais consolidadas. Segundo a Legenda Áurea, os cátaros teriam contratado assassinos para pegar São Pedro Mártir, né, numa emboscada, e o texto diz que primeiro os assassinos deram um golpe na cabeça dele com um facão, e depois deram vários outros golpes no seu corpo, só que mesmo banhado de sangue, ali totalmente destroçado, ele permaneceu firme e recitou, inclusive, o credo diante dos assassinos, né, a síntese da fé ortodoxa. Ou, segundo outras versões, ele teria escrito o credo no chão com o seu próprio sangue. Esse tema da Nossa. escrita com sangue, inclusive, aparece em algumas pinturas, e quase sempre as feridas de São Pedro de Verona também são representadas de forma bastante explícita na arte. O facão ou um machado, às É, vezes mas também é uma. é muito bizarro, né? Tipo, sei lá, parece aqueles negocinhos que a gente comprava pra assustar, sei lá, assustar, sei lá, a gente mais velha normalmente comprava aquelas bagulho que se coloca, parece uma faca atravessando na cabeça, assim, sabe? Comprava e ficava assustando as crianças. Foice na cabeça dele é um tema também muito presente. Uma faca no ombro também aparece frequentemente, que teria sido o último golpe que ele sofreu, né, o golpe final dos assassinos. E um livro representando a doutrina ortodoxa, né, às vezes com o próprio credo apostólico explicitamente representado. E o ramo de É muito palmeira também interessante, né, cara? na sua É, mão, é né, muito doido, cara, que você tem, sei lá, cara, você tem, tipo, muitos santos mesmo e a gente não faz a menor ideia da história da grande maioria indicando o deles, né? Isso é martírio, muito são outros louco. elementos que Às vezes a gente frequentemente. sabe o nome, né? Que nem Santa Luzia. Já ouvi muito Santa Luzia, né, cara? Mas eu não sabia a história. É muito doido, né? Aparecem nas suas representações. E tem outro detalhe que chama atenção, que é o gesto de silêncio, né, que ele faz com a mão.
Eu não encontrei nenhuma interpretação definitiva sobre esse detalhe, mas parece que são duas as principais leituras. As principais leituras, farmar aura mais ego. A primeira tem a ver com seu papel de inquisidor, né? Então isso seria tipo ele calando os hereges. E a segunda tem a ver com seu pertencimento à ordem dominicana, que tinha originalmente, né? Eu não sei hoje exatamente como é essa questão, mas originalmente tinha uma ênfase muito grande na disciplina do silêncio. Mas seja como for, o que garante o Ok, lugar pode de São ser. Pedro de Verona nessa lista Faz é sentido. realmente a lâmina, né, enfiada ali na sua cabeça, quase sempre combinada com uma expressão de serenidade absoluta no rosto dele, que cria esse contraste, que é impossível de ignorar, né? Gera uma imagem que é muito curiosa, muito Mas, cara, desenhou até a veia, cara. Olha que intrigante à interessante. primeira vista ali. E até você conhecer a história, É, ela construiu isso é muito louco, né, cara? Às vezes você vê isso numa igreja, cara, e você fala, caramba, mas por que fizeram essa pintura, né? Você não tem noção da história por trás, estranho e né? pode continuar estranho mesmo depois de você conhecer. Bom, e É. aproveitando o tema da cabeça, né, não tem como ignorar também os chamados santos cefalóforos, que entram Ah. então com Eu tô curioso pra história do santo com a cabeça de cachorro, não vou o mentir. principal deles, que é o São Dionísio ou É, São mas aí é Diniz provavelmente que os caras foram decapitados, né? de Imagino. Paris. Um bispo que, segundo a tradição, teria caminhado carregando a própria cabeça Eita. depois de ser executado. Essa é outra história muito famosa, registrada na Legenda Áurea, que diz que esse santo é o mesmo Dionísio que aparece lá na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, né, numa história em que o apóstolo Paulo está fazendo um discurso aos atenienses, criticando imagens, né, adoração a imagens, e anunciando a ressurreição de Jesus. E nessa história, a maioria dos presentes ali vai embora depois que ouve o apóstolo Paulo falando em ressurreição, que eles consideravam uma ideia ridícula, mas alguns acreditam no que Paulo está falando ali e se juntam a ele, e um deles é um tal Dionísio, membro do Areópago, ou Dionísio o Areopagita. Nos textos bíblicos, esse Dionísio não aparece mais, né? Não tem nenhuma É, e aparentemente vai ter o mesmo destino de Paulo, né? Que é a elaboração em decapitação. cima desse personagem depois disso, mas tradições posteriores, como a que aparece na Legenda Áurea, dizem que ele foi instruído por 3 anos pelo apóstolo Paulo e depois foi ordenado como bispo de Atenas. E mais tarde ainda ele teria sido enviado para Paris. E lá em Paris ele teria sido preso por ordem do imperador Domiciano e forçado a fazer sacrifícios, né, de novo para demonstrar fidelidade ao império, fazer sacrifício aos deuses romanos. E ele se negou a fazer isso e, como nas outras histórias, ele acaba sofrendo uma série de torturas por causa disso. A primeira delas foi que ele foi esticado nu Ah, numa a gente grelha já de viu essa. A ferro em gente já. Ah, não, é da grelha de festa que ia ser puxado com os cavalos. Outra a gente já apareceu aqui no canal, né? brasa, depois ele foi jogado às feras, e depois ele foi lançado no forno, e depois ele foi crucificado. Mas como ele Nossa, saiu mas o cara era. Que isso, cara? ileso de tudo isso, né, O cara era brabo mesmo, dá pra negar, decidiram cortar caramba. a cabeça dele, que geralmente é o que acaba acontecendo, o que acaba funcionando nessas histórias de mártires, só que no caso dele funcionou mais ou menos, porque mesmo sem cabeça, ou melhor, carregando a própria cabeça, né, sem a cabeça em cima do pescoço, mas carregando a cabeça nas mãos, ele teria andado ali 2 milhas de Montmartre, né, o Monte dos Mártires, literalmente, em Paris, até um local indicado por Deus, onde ele voluntariamente entregou a sua alma. Muitos reis franceses foram Interessante, né? devotos de São Dionísio, né, ou Saint-Denis, em francês, de onde vem o nosso São Diniz. Oh! Caramba, cara! Do que tem Saint-Denis? Eu já ouvi muito esse nome, Saint-Denis. Saint-Denis. Cara, de onde que tem esse nome, cara? Alguma coisa utiliza Por esse isso ele é nome, conhecido também cara. como São Dionísio ou São Diniz de Saint-Denis. Paris. E muitos desses reis foram sepultados justamente na Basílica de Saint-Denis, construída no local onde supostamente ele teria caminhado, para onde, né, ele teria caminhado levando Eu a acho sua que a cabeça. Basílica de Saint-Denis é onde enterravam os reis franceses. E esse detalhe de carregar a Não é própria isso? cabeça é o que torna as Até imagens desse porque santo tão eu já ouvi esse Saint-Denis, eu já ouvi esse título em algum. Não sei, cara, talvez tenha alguma competição, alguma coisinha que utiliza esse nome, não sei, cara, é curiosas, né? estranho. Mas ela não, essas Parece um nome imagens não muito são comum na totalmente minha mente, únicas, sabe? Se vocês porque tem souberem, deixa nos outros santos que comentários. também supostamente sobreviveram à decapitação, como o São Afrodísio de Béziers, o Caraca, São Justo de afrodísio. Beauvais e o São Nicásio de Reims. Todos eles também são representados carregando a própria cabeça, né? E eles costumam, por causa disso, fazendo parte de uma categoria mais ampla, que é a dos santos cefalóforos, né? Do grego kephalé, cabeça, e foros, que é que carrega. Então, cefalóforo, o que carrega a própria cabeça. Não confundir com sinocéfalo, que é cabeça de cachorro, porque São Dionísio não é um Ah. sinocéfalo, mas o último santo, né, Cara, eu quero da muito nossa ver lista isso aí, aqui vamos ver. é.
Na verdade, esse último santo ele é duplamente intrigante porque existem duas formas principais de representar esse personagem na arte sacra. E as duas são bem curiosas. Às vezes ele aparece como um gigante e às vezes ele aparece, como eu disse, Gigante. como um homem com cabeça de Nossa, cachorro, né? Um mas sinocéfalo. é bem assim, são bem dois extremos bem distantes, Esse é né? o São Cristóvão, né? E os detalhes da vida Cara, São dele também Cristóvão, cara, caramba, é um santo super famoso. variam bastante. Na Legenda Áurea, por exemplo, o que é dito sobre Mas é muito ele é que louco, ele cara. Eu não sei se vocês têm isso também. Tipo, você escuta muito o nome desses santos tantas vezes, cara. Você não sabe a era um história, né? É muito gigante louco. de 12 pés de altura, o que dá mais ou menos 3,5 metros. Eu já vi algumas Gigante versões do mesmo. texto também em que aparecem 12 côvados de altura, o que daria 6 metros mais ou menos. E esse gigante ele tinha um propósito, ele tinha se colocado um propósito ali de servir ao rei mais poderoso do mundo. Inicialmente ele servia o Ah, rei de no final ele vai ver que o rei mais poderoso do mundo é Deus, Canaã, Jesus. que era a terra natal dele, então parecia ali, pela experiência que ele tinha, que aquele cara era o mais poderoso do mundo. Só que certo dia ele viu esse rei demonstrando medo depois que alguém falou o nome do diabo. E ele entendeu então que o tal do diabo deveria ser mais poderoso do que ele e passou a procurar esse novo senhor para servir, né, o diabo. E realmente ele encontrou nas andanças dele um cavaleiro muito cruel, segundo a história, que dizia ser o diabo, e ele serviu esse cavaleiro por bastante tempo, até que eles, numa certa ocasião, estavam viajando por uma estrada, e o cavaleiro começou a desviar de umas cruzes que tinham pelo caminho. E aí o gigante perguntou por que ele estava fazendo aquilo, né? E o diabo confessou que ele tinha medo de Cristo, um homem que tinha sido pendurado justamente numa cruz. Daí, imediatamente, o gigante abandonou o diabo, né, e começou a procurar o tal Cristo, que deveria ser mais poderoso do que o diabo, mas ele não teve sucesso assim imediatamente, né, não estava encontrando o tal Cristo. Até que finalmente ele encontrou um eremita, né, um cara que vivia isolado no deserto, e esse eremita disse para ele que ele sabia como fazer para servir Cristo e como que ele deveria servir Cristo, que ele deveria fazer um jejum. Só que o gigante disse que ele não podia fazer isso. E aí o eremita falou assim: então você vai fazer várias orações. E o gigante também falou assim: não, mas isso eu não posso fazer. E aí o Ah, por eremita disse quê? assim: tá, então sabe aquele rio aqui na região que muita gente tenta atravessar, mas acaba morrendo afogado? Então, você vai usar a sua força e a sua estatura para ajudar as pessoas a atravessarem esse rio. E isso vai agradar muito a Cristo e talvez assim ele se revele para você. E aí o gigante É, então porque o fez cara que isso. tava servindo o diabo há tanto tempo, né, cara? Não ia Ele ser tão... construiu uma casa ali do lado do rio e todos os dias ele ajudava as pessoas a cruzarem para outra margem em Mas assim, segurança né, cara? Como dá pra ver, é uma história bastante alegórica essa, né? Acho que de todas aqui é a mais alegórica. e foi fazendo isso até que um dia ele ouviu a voz de uma criança pedindo ajuda para atravessar, só que ele procurou a criança e não viu ninguém. E aí isso aconteceu uma segunda vez e na terceira vez ele finalmente viu o menino, Ah, conseguiu menino enxergar Jesus, a provavelmente, criança né? que pedia ajuda, colocou a criança nas costas e começou a atravessar o rio. Só que a cada passo que ele dava para chegar na outra margem, o nível da água subia cada vez mais e o peso do menino começava a parecia chumbo, né, toneladas de chumbo, ao ponto em que o gigante achou que ele fosse sucumbir àquele peso todo, né, e morrer afogado. Mas no fim ele conseguiu atravessar e disse para o menino o seguinte, né, você me colocou num perigo terrível, né, parecia que eu estava carregando o mundo todo nas costas. E o menino respondeu É o peso de Jesus, né? É o peso da prontamente cruz, né, dizendo o mano? seguinte: você de fato acaba de carregar o peso do mundo nas costas, e não só isso, mas também acaba de carregar aquele que criou o mundo. Eu sou Jesus Cristo, o rei que você serve. E para confirmar isso, o menino transformou o bastão que o gigante usava para ajudar as pessoas a atravessar o rio numa tamareira cheia de folhas de frutos, né? Ele mandou, na verdade, o gigante plantar esse bastão e no dia seguinte esse bastão apareceu como essa grande tamareira. E depois disso, o gigante que se chamava Réprobo foi batizado e passou a se chamar Cristóvão, ou no grego Cristóforos, né, literalmente aquele que carrega Cristo. Cefalóforo é aquele Interessante. que carrega a cabeça, né, Cristóforo aquele que carrega Foro, Cristo. E partiu para a carregar. região da Lícia, na Ásia Menor, para pregar o evangelho. E lá ele acabou sendo perseguido pelas autoridades, né, como nas outras histórias que eu contei aqui no início do vídeo. Essas autoridades tentaram, da mesma forma, forçar o Cristóvão a adorar os deuses locais, e ele não aceitou, e aí tentaram matar ele de várias formas. Primeiro deram golpes É, com mas aí barra não vai ser fácil de não, hein? O ferro cara era nele, depois grande. pressionaram uma cruz de ferro em brasa sobre a cabeça dele, depois prenderam ele numa cadeira de ferro aquecida por baixo, e finalmente mandaram amarrar o Cristóvão num tronco para que 40 arqueiros disparassem flechas
na sua direção. Eu não sei qual que é o santo, mas tem um santo que na representação das artes é sempre com as flechadas assim no peito, cara. É bem famoso também. Só que todas as flechas pararam no ar, né, bem na frente dele, Caraca, estilo e uma delas Matrix. voltou e atingiu de raspão o olho do rei, que tinha ordenado aquela execução. E aí o Cristóvão, que ainda estava amarrado, disse para o rei que em breve ele morreria, né, que o próprio Cristóvão morreria, e o rei deveria pegar o sangue dele, misturar com barro e passar no Caramba. próprio olho, né, no olho do rei, para que ele recuperasse a visão. E o rei então mandou fazer isso, né, ele manda cortar a cabeça do santo, e pega o sangue, mistura no barro, passa no olho e de fato fica curado. E com isso, né, diante desse sinal, ele se converte e dá a sua primeira ordem como cristão, que é que toda pessoa que fosse pega blasfemando contra Deus ou contra São Cristóvão deveria ser imediatamente executada. Fim. Essa é a versão da Caramba, é legenda interessante, cara, mas como eu falei pra vocês, é de longe a história mais fantástica daqui, né, cara? Eu acho que é bem mais alegórica, assim, tô curioso pra ver a outra versão, né? áurea, que dá sentido às imagens de São Cristóvão representado como um gigante que carrega o menino Jesus no ombro, né? E que às vezes aparece também o tema do bastão florescido, que faz referência ao milagre que aparece lá no início da história. Mas até aqui Sim. nada de cabeça de cachorro, né? Então como é que esse detalhe, Eu tô mais curioso com essa curioso ainda do parte. que ser gigante, né? Eu não sei exatamente mas o que é o Ah, mais acho que é curioso. mais curioso a cabeça de cachorro, né, Mas cara? eu acho ter cabeça de cachorro mais curioso do que ser um gigante. Mas enfim, de onde que É mais aparece esse diferente, detalhe né? que está presente principalmente Querendo ou nos não, se tem outros gigantes lá, Golias e tal, ícones né? orientais, né, o tema da sinocefalia. Você tem que Então, parecer não um cavalo ali, né? existe muita certeza sobre isso, mas as principais teorias são de que em algum momento da história, o termo cananeus, ligado a Cristóvão por ser de Canaã, teria sido entendido como canineus, que significa Caramba, com aparência cara, que bizarro. canina. E a coisa Cara, então que teria evoluído doideira. daí. Outra teoria diz exatamente o contrário, que São Cristóvão, na verdade, originalmente era conhecido como canino, né, como canineus, por ter a aparência de cachorro, e Pô, mas a mais tarde aparência de cachorro, o cara tinha literalmente a cabeça de um cachorro mesmo, né, acabaram cara? trocando isso para cananeu, por engano ou de propósito, para tirar esse detalhe da história, e dando essa origem geográfica para ele de ser um cananeu, que ele não era antes. Ele supostamente seria da Lícia mesmo, né, que é o território para onde ele vai e onde ele é martirizado. Na história original, ele teria nascido na Lícia mesmo. Mas, independentemente de como surgiu essa ideia de que São Cristóvão teria a cabeça de cachorro, o mais interessante é que essa ideia parecia plausível no contexto antigo e medieval, né? Parecia algo que poderia acontecer de fato, uma pessoa ter cabeça de cachorro. É, Mesmo antes de Cristo, bem antes bastante fantástico, mas de Cristo, já tem alguns textos gregos de viajantes ou de pessoas que ouviram falar de viajantes, que existiam pessoas com cabeça de cachorro, principalmente no Oriente, os chamados povos sinocéfalos, né? E talvez isso tenha se originado da representação dos deuses de Anubis, faz antroposomórficos, sentido. né? Os deuses com A aparência galera, depois de misturada muito tempo, via essas imagens e não tinha mais como dizer da onde elas vinham, né? de humano e animal, tipicamente egípcios, como o Anubis, que é representado parte homem, parte chacal. Então, essa arte sacra egípcia, por assim dizer, pode ter inspirado esse tema dos Faz sentido. sinocéfalos, ou Talvez tivesse outras culturas na Europa que também faziam esse tipo de coisa, né? Fazer retratações de deuses com cabeça de cachorro, só que não sobreviveram ao tempo, talvez né? isso venha da observação de babuínos, alguns viajantes que não conheciam esse animal e viram meio de Pode longe, ser. ouviram bem e na hora de contar para outra pessoa, descreveram e a pessoa entendeu meio mal, né, que seriam homens com cabeça de cachorro, porque os babuínos têm o focinho projetado, né, e são explicitamente chamados de sinocéfalos, e na antiguidade essa feição do babuíno era explicitamente comparado com o cachorro, ou então pode ser Interessante outra essa coisa visão. Cara, eu completamente. acho muito louco essas ideias que você tinha antigamente de ver animais e representá-los de outra forma, né, cara? Tipo assim, que nem a parada lá da viagem do Marco Polo, lá que ele foi pra China, pra Índia lá e tal. E aí, quando voltou, tava contando a história, ele não tinha como falar com. Ele tinha visto rinoceronte, só que no livro dele ele fala que viu unicórnios, né? Porque ele não tinha muito como representar pra galera, falar, pô, como você fala que era um rinoceronte pra uma galera que não faz ideia do que é um rinoceronte? Ele falou que era um unicórnio com cabeça horrível, parecido com o javali, tipo com armadura, tá ligado? Totalmente diferente disso, né? Não dá para saber. O fato é que povos distantes, imaginados com cabeça de cachorro, comendo carne humana, sendo bárbaros, era algo que estava presente no imaginário antigo e medieval, e esse imaginário acabou servindo para comunicar pelo menos dois pontos teológicos importantes na história de São Cristóvão. Primeiro, o de que o evangelho alcançava os povos mais distantes da terra, cumprindo, né, o que Jesus tinha dito sobre pregar o evangelho até os confins da terra. Então, você ter um personagem que representa povos distantes marcaria bem esse ponto.
e também o tema de que o evangelho seria eficaz para transformar por completo mesmo as criaturas mais terríveis. Então, mesmo Muito alguém legal, né, cara? tão Muito interessante. abominável como um sinocéfalo poderia se tornar um bom cristão mediante, né, esse efeito do evangelho. Então, essa imagem de São Cristóvão Cara, sinocéfalo que pode louco, parecer né? estranhíssima, né, e bem aleatória à primeira vista, né, um santo com cabeça de cachorro, mas ela era perfeitamente familiar e fazia todo sentido ali no contexto devocional original. Muito Da mesma louco, forma que as cara. outras imagens que eu trouxe também Deve ser muito top você, se desse pra você pegar uma máquina do tempo e conversar com um medieval, com a galera desse tempo, mesmo saber as ideias que a galera tinha na cabeça, né? Deve ser muito podem louco, ser cara. bastante perturbadoras para alguns, não sem razão, mas podem ser bastante inspiradoras também para outros até hoje, como foram ao É, longo da claro, pra quem é história. cristão é muito louco você pensar, por exemplo, Bartolomeu, o cara aceitou ser esfolado vivo a negar a verdade de É uma Jesus. É situação muito mais ou louco, menos cara. como uma das Muito estranhas foda, né? relíquias sobre as quais eu falei nesse Ó, vídeo, ou esse vídeo eu acho que eu trouxe, não trouxe? Eu tô sem certeza se eu vi em off, se eu trouxe no canal, cara. Mas enfim, gente, mais um vídeo muito top do Estranho Stories, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu até checar, cara. Eu tô achando que eu trouxe no canal, mas não tenho certeza. Trouxe sim aí, pra quem não viu, já tem esse vídeo aí do Estranho Story aqui no canal. Mas enfim, gente, deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam todos esses tantos e se vocês estão. Qual vocês acham que é o mais bizarro, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.